Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia para você, para sua casa, para sua família. A gente está começando mais um tempo devocional do nosso jejum de 21 dias. Hoje nós estamos iniciando a última semana, isso mesmo, nós estamos na última semana do nosso jejum. E eu quero muito, muito, muito que Deus continue falando conosco, que Deus continue ministrando aos nossos corações. Amém? Como você sabe, nós sempre estamos fazendo o processo de devocional aqui e nesse primeiro momento a gente reserva para de fato fluir, agradecer ao Senhor e se conectar de fato à presença de Deus e perceber aquilo que Deus tem reservado para as nossas vidas. Amém? Então eu quero fazer isso com você. Quero abençoar o seu dia agora. Quero agradecer ao Senhor por mais esse tempo. Amém? Pai, nós te agradecemos. Eu te agradeço por mais esse tempo, Senhor. Eu te agradeço por essa rica oportunidade que o Senhor tem dado para nós. Eu te agradeço porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos orientado e nós temos percebido a ação do Senhor na nossa vida. Por isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, continue a falar conosco. Nos dê um ótimo dia, que nós possamos desfrutar da presença do Senhor, que nós possamos perceber a presença do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia. Que o Senhor já tenha preparado um dia glorioso para nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vai entrando aí, né, você que está assistindo. Você que está assistindo a nossa live ao vivo, você que está assistindo depois, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Hoje nós estamos no 15º dia do nosso jejum e nós vamos começar falando essa semana sobre a bênção de Abraão, dando sequência, obviamente, ao nosso jejum de 21 dias, a noiva, e hoje nós vamos falar sobre a bênção de Abraão, ok? Que é importante a gente olhar aqui o texto base, que é o chamado de Abraão, quando Deus chama Abraão para de fato viver o propósito que Deus tinha para ele. Olha que interessante. Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o verso 3 diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o teu nome. Seja você uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que poderoso isso, irmãos. O que a gente precisa entender aqui a princípio, né? Que Abraão, ou Abrão, quando ele foi chamado, ele não foi chamado porque ele fazia parte de um berço evangélico, né? Como eu, pela graça de Deus, fiz parte. Ele não cresceu dentro da igreja, ele não cresceu tendo os pais levando ele para o culto. Não, você vai olhar que Abraão, ele era misturado, ou seja, ele tinha raízes e ele tinha também práticas mundanas. Ele vivia dentro de um contexto de vários deuses, onde a sua família adorava vários deuses. E aí, nesse contexto aí, Deus chama ele. Deus chama Abraão de Ur dos Caldeus e dá a ele uma proposta. Dá a ele, de fato, um convite. Faz para ele um convite. Um convite para ser uma grande nação. Deus graciosamente resolveu chamar Abraão. Pela sua graça, Deus de fato resolve chamar Abraão para viver uma vida completamente diferente daquela que ele estava acostumado a viver. E Abraão, de fato, vai perceber que ele responde. Deus estava chamando Abraão para viver uma vida separada, uma vida próspera em recursos materiais, uma vida de fato próspera em posteridade, em prosperidade também na eternidade. Seja, Deus estava chamando Abraão para viver uma vida de vencedor. E essa também, irmãos, é a chamada que Deus faz para mim e para você. O convite que Deus faz para mim e para você é para nós vivermos uma vida de vencedores.
Um vencedor conforme o padrão do reino de Deus. Um vencedor conforme os critérios que Deus estabelece. Não conforme os critérios que o mundo estabelece. Porque aquilo que o mundo estabelece é muito raso, é muito assim, efêmero, é muito passageiro ser um vencedor. Mas diante do padrão de Deus é muito grandioso. Você ser um vencedor de fato diante do reino de Deus é algo de muito privilégio. Então Deus está nos chamando de fato essa semana, e principalmente no dia de hoje, para nós nos tornarmos vencedores. A proposta de Deus é que nós sejamos crentes vencedores, uma noiva vencedora. E aí a condição de fato que Deus estabelece para Abraão, para ele se tornar um crente vencedor, é que ele tinha que sair da sua terra, sair da sua parentela, ou seja, ele tinha que largar, ele tinha que abandonar tudo aquilo que ele estava envolvido a viver e entrar num projeto de caminhada pela fé, para onde não sabia, seguindo quem? Um Deus que apareceu para ele falando. Não tinha absolutamente nada de direção clara, só tinha um sonho, só tinha uma proposta. Abraão, eu tenho uma ideia para você, eu tenho uma proposta para você. Você está afim? Deus chama Abraão para caminhar em fé. Deus chama de fato para Abraão ir a um lugar que ele nem sabe onde, Abraão, né? Nem sabe onde era. E Abraão aceita. Porque de fato, irmãos, essa é a caminhada com Deus. É a caminhada por fé. A princípio, Deus te dá um chamado, mas você não vai saber para onde ir, você não vai saber que caminho tomar, você não vai de fato saber para onde você vai. Mas como nós falamos na semana passada, a questão é seguir a direção, seguir o Espírito, perceber as direções de Deus enquanto você responde ao chamado dele. Deus não vai mostrar as coisas de fato claramente. Deus não vai mostrar o quebra-cabeça completo para nós. Ele vai mostrar peça por peça. Porque à medida que a gente for correspondendo, a gente vai entendendo, poxa, essa peça se encaixa aqui. Essa peça aqui faz parte daquele quebra-cabeça ali. Então Deus vai mostrando para nós e vai nos dando de fato direções claras. Agora, por que Deus chama Abraão para caminhar em fé e Deus nos chama de novo para caminhar em fé? É muito simples, irmãos. Dentro do contexto que nós estamos falando, é que nós precisamos aprender ou reaprender a confiar em Deus. Lembra que lá no Éden o homem escolheu o caminho do conhecimento do bem e do mal? Ele escolheu desfrutar do fruto do caminho do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Então, o conhecer o bem e o mal é uma vida natural. E na realidade é uma desconfiança de Deus. Não, eu não confio muito em Deus. Então, se eu não confio muito em Deus, eu preciso seguir algo que eu confie. Eu preciso seguir algo que eu olhe, que eu apalpe, que eu enxergue, que eu consigo tocar, que eu consigo de fato me direcionar. E aí ele desconfia, não confia em Deus. E agora Deus chama a gente de novo para confiar, para remover a desconfiança. Então, para você remover a desconfiança do coração, nós precisamos andar em fé. Nós precisamos seguir a direção de Deus. Então, a obra de Deus agora na nossa vida é nos levar a confiar nele, é nos levar a descansar nele, é remover toda a dúvida, é remover todo o questionamento, é remover toda a insegurança de dentro do nosso coração e segui-lo. Sabe, muitas vezes Deus vai te dar direções, às vezes são direções simples do dia a dia, são assim, caminhos simples que eu e você precisamos tomar, mas esses caminhos simples, à medida que nós vamos correspondendo à direção de Deus, o que vai acontecendo com a gente? Deus vai tirando a insegurança, Deus vai tirando o medo, à medida que você vai correspondendo às direções claras, às direções pequenas e simples da parte de Deus, o medo vai saindo, a desconfiança vai saindo e a segurança do Espírito de fato vai vindo dentro do nosso coração, vai vindo dentro do nosso interior. Então veja, nós precisamos agir debaixo de uma direção clara de Deus. Abraão agiu crendo,
Abraão saiu da sua casa confiando. Abraão seguiu a direção de Deus confiando. Então nós precisamos de fato seguir a direção de Deus confiando. Andar por fé é andar no amor de Deus, é andar confiando na bondade de Deus, é andar de fato a viver com o Senhor. Amém? Então nós precisamos de fato seguir ao Senhor. A Bíblia fala que Abraão foi seguindo ao Senhor, foi seguindo ao Senhor. Você vai olhar a história dele lá em Gênesis, que à medida que ele ia seguindo, correspondendo, se direcionando em relação à parte do Senhor, chega um momento que ele constrói um altar. Quando Abraão chega em determinado lugar, ele constrói um altar. Então, à medida que de fato ele vai correspondendo à presença de Deus e ele vai de fato vendo a segurança entrando no coração dele, vamos dizer assim, o que ele faz? Ele constrói um altar. Ele adora o Senhor. E altar fala de marcos. Altar fala de fato de lugar onde é um marco na vida de Abraão, de reconhecimento. Deus falou comigo. Eu segui aqui a direção de Deus. Isso aqui é um marco na minha vida. Eu tive uma experiência com Deus. Isso aqui se tornou, de fato, um marco para consolidar uma etapa na vida de Abraão. Quero dizer para você, você tem marcos na sua vida de seguir a direção de Deus. Você tem marcos, de fato, de que Deus falou com você, que você estabeleceu um altar de adoração. Nossa vida, irmãos, precisa ser uma vida de fé, mas também precisa ser uma vida de altares levantados, de marcos estabelecidos na nossa jornada cristã, que a gente olha para trás e vê, puxa vida, Deus falou comigo, Deus ministrou o meu coração, Deus me direcionou esse tempo. Então nós precisamos de fato seguir a direção de Deus. Mas a Bíblia fala que Abraão entrou em Canaã. Abraão estava já dentro de Canaã. Abraão cresceu. Abraão prosperou muito. E um dia, a Bíblia fala que Abraão ficou triste. Triste, por que Abraão fica triste? Porque ele não viu o cumprimento da promessa de Deus. Deus me chamou para, de fato, ter uma grande nação. Só que eu não estava vendo isso. Abraão não estava vivenciando isso. Então, o motivo da tristeza de Abraão era que Isaac, o filho dele tão desejado, ainda não tinha nascido, ainda não tinha chegado. E Abraão estava preocupado com quem que ficaria toda a sua herança. E aí, a Bíblia fala, irmãos, isso aqui é poderoso, que Abraão estava triste nesse momento de tristeza, de angústia, de preocupação. Deus aparece de novo. De novo, assim como ele tinha aparecido no início da chamada de Abraão, no momento de tristeza, Deus aparece de novo e fala para Abraão, Abraão, sai da tua tenda. Abraão, sai daí. É o mesmo chamado que fez lá no início, sai da tua terra, da tua parentela. Agora Deus está entrando na vida de Abraão mais uma vez, está falando, Abraão, sai da tua tenda. E tenda fala de lugar de conforto, tenda fala de lugar de limitação, tenda fala de um lugar que de fato é a nossa segurança. É uma segurança que nós já estabelecemos. E Deus chega para Abraão e fala assim, Abraão, sai daí. Sai daí. Sai da tua tenda, sai do seu lugar de conforto, sai de fato do seu lugar de segurança e vem para fora. Vem para fora, vem contar a estrela, Abraão. Vem contar os grãos de areia. Deus chama Abraão para sair de novo da sua tenda. E agora é o convite para Abraão parar de olhar para o seu problema, parar de olhar para si, parar de olhar para as suas dificuldades e olha para o céu. Deus refigura o olhar de Abraão. Deus orienta a visão de Abraão. Abraão, para de olhar para a falta. Para de olhar para aquilo que ainda falta dentro de você. Para de olhar para as suas necessidades e olha para o céu. Olha para a eternidade. Conta as estrelas. Deus estava fazendo o quê? Alinhando a visão de Abraão. Alinhando mais uma vez o coração de Abraão. O que Deus está fazendo? Deus está incluindo a eternidade, mais uma vez,
na vida de Abraão. Deus está recalculando a rota de Abraão. Está falando: Abraão, eu te chamei para que a eternidade possa fazer parte do seu dia a dia. Eu te chamei para que você de fato volte a crer na eternidade. As coisas naturais serão acrescentadas. O seu filho Abraão vai vir. Mas eu preciso que você se lembre. Olha para a eternidade. Sai da tenda. Sai desse lugar que você criou e que você estabeleceu para ser o seu limite, para você chorar com seus próprios problemas, para você lamber as suas próprias feridas, e olha para a eternidade. Sabe, irmãos, hoje, de fato, é um dia e começou uma semana que Deus está nos chamando para sair da nossa tenda, para sair de fato do lugar de segurança, para sair de fato do lugar onde a gente fica lambendo as nossas feridas, a gente fica olhando: nossa, mas Deus me prometeu, mas eu não estou vivendo ainda. Ai, Deus falou, mas eu não estou desfrutando ainda. Poxa, estou em falta, tudo mais. O que Deus está fazendo? Deus está nos chamando para sair da tenda e olhar para a eternidade. Olha para o céu. Quando você olha para o céu, Deus reafirma as promessas. Quando você olha para o céu, Deus traz alegria no seu coração. A tristeza vai embora e a alegria salta do nosso coração. O prazer volta. O desfrute volta. Então, eu quero dizer para você, de fato, irmãos, deixa Deus te tirar da sua tenda. E quando Deus tirou Abraão da tenda e mostrou para ele os céus, mostrou para ele os grãos de areia, e falou: conta, vê se você consegue contar, porque a sua descendência vai ser dessa grandiosidade. Abraão não conseguiu contar. O que Abraão fez logo em seguida? Um altar. Abraão, de fato, estabeleceu um altar de adoração ao Senhor. Abraão refez a sua aliança com Deus. Sabe, Abraão até aquele momento já era um homem abençoado por Deus. Mas agora ele se torna um homem abençoado e aliançado. Faz uma aliança com Deus. Ele faz um compromisso, vamos colocar assim, com Deus, de olhar para a eternidade. Faz um compromisso com Deus de simplesmente olhar, enxergar a eternidade. Sabe, Abraão correspondeu ao chamado divino. E eu e você somos filhos de Abraão, como o apóstolo Paulo fala. Nós somos filhos de Abraão. Nós somos herdeiros dessa promessa. Agora, o que é um herdeiro? O herdeiro é aquele que não faz esforço para conquistar. O herdeiro não trabalha para conquistar. Ele apenas desfruta daquilo que já lhe foi conquistado. Ele apenas recebe aquilo que já foi lhe dado. Sabe, essa certidão já nos foi concedida. A Bíblia nos chama de filhos de Abraão. E as mesmas promessas que foram de fato liberadas sobre Abraão estão disponíveis para mim e para você. Nós podemos ter e desfrutar da bênção de Abraão. E qual bênção que é essa de Abraão? Quando Deus chama Abraão, fica claro que a promessa, que a recompensa, a bênção seria posteridade. Ou seja, não era só para ele, era para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para a sua geração que viria depois. Quero dizer, a bênção de Deus é para você, é para os seus filhos, é para os seus netos, é para os seus bisnetos, é para toda a sua posteridade. Abraão recebeu uma bênção para prosperar, autorizado para prosperar. Eu quero dizer para você, irmão, você está autorizado da parte de Deus para desfrutar de prosperidade. Se alegre, tenha isso no seu coração. Essa semana você vai viver prosperidade da parte de Deus como um sinal de que você é filho de Abraão e que de fato Deus te autorizou para desfrutar de prosperidade. A Bíblia fala que Abraão seria grande diante das pessoas. O que é isso? É resultado da bênção de Deus, resultado da graça de Deus. Deus te abençoa diante das pessoas. Proteção.
A mão de Deus estaria sobre a vida dele para proteger, para abençoar. Outras pessoas também seriam abençoadas por conta da vida dele. Quero dizer para você, há uma bênção que é para você, mas existem pessoas que vão desfrutar da bênção que está sobre a sua vida. Seu ambiente de trabalho, aquela empresa que você trabalha, as pessoas que caminham com você no seu ambiente de trabalho, desfrutarão da bênção que está sobre você, vai respingar na vida delas. Então veja, irmãos, existem bênçãos que Deus reservou para a nossa vida, porque nós somos herdeiros e filhos de Abraão. Quando você se enxerga assim, que você vive agora como noiva, como casa de Deus, que faz parte do corpo de Cristo, que você vive dentro da igreja e que você agora é filho de Abraão, você de fato vai perceber que a eternidade, quando entra na sua vida, as coisas naturais também são abençoadas. Você também desfruta de bênçãos naturais. Amém? Bom, eu quero orar abençoando o seu dia e também para nós encerrarmos a nossa live. Amém? Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pela vida de cada irmão, cada irmã que reservou esse tempo para estarmos aqui, para desfrutar da tua presença e desfrutar da tua realidade, desfrutarmos da tua vida. Eu quero de fato pedir ao Senhor que nos abençoe, que a bênção de sermos filhos do Senhor, filhos de Abraão, possa recair sobre as nossas vidas e que nós possamos desfrutar das promessas que o Senhor tem reservado para a nossa vida. Nos dá, Pai, mais uma vez, a consciência de que nós somos noiva e de que a eternidade precisa estar incluída na nossa vida, no nosso dia a dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoadíssimo. A gente se vê amanhã, nesse mesmo horário. Ok? Um beijão no seu coração. Até amanhã. Tchau, tchau.